I love you. Although you give me fear and pain, you know I can't control. I hate you. Although you give me all the reasons why I found my soul. When I sleep, you're next to me. Even though you're my enemy, I forgive all the harm you've done to me. When I wake, you're begging me, draining me of my energy. I forgive all the harm you've done to me. I love you. Although you give me fear and pain, you know I can't control. I hate you. Although you give me all the reasons why I found my soul. You're my anxiety. You're my anxiety. I don't want you. You don't need me. I don't need you. Bom dia, flores do dia! Como é que vocês estão aí do outro lado? Começando aqui mais um vloguinho pra vocês, um pouquinho de rotina, um pouquinho de leitura. Então se você curte o vlog, já chega no vídeo clicando no joinha, se inscreve no canal e ativa as notificações pra receber tudo que eu publico em primeira mão. E aproveita pra participar do A-Lovers Club, o nosso clube do livro dedicado a livros de romance. Clica aqui no Seja Membro para conhecer todas as categorias e amanhã começa a nossa primeira leitura conjunta. Então corre que tem até cupom de desconto e eu tô super empolgada para compartilhar com vocês a leitura deste livro que vocês vão descobrir qual que é aqui na comunidade, tá? Mas hoje vou compartilhar com vocês um pouquinho da minha rotina. É que tu viajou a trabalho ontem, então estou sozinha em casa basicamente essa semana inteira. E vai ter bastante vlog legal essa semana, inclusive vai ter um vlog que eu vou gravar na quinta, que eu tô super empolgada, que vai ser exclusivo pros membros do nível Aliança de Papel. E eu quero muito ver a reação da galera pra esse vlog, porque, enfim, acho que vai ser bem legal. Mas hoje o assunto é outro, então vamos lá passar esse dia junto comigo. Gente, qual que é o horário que vocês são mais leitores, assim? Eu sei que tem gente que é no horário que tem vago, né? Quando tem a oportunidade, tá lendo. Eu tenho uma coisa muito forte com a manhã. Sempre flui mais quando eu leio de manhã, sabe? Sempre é uma coisa assim que funciona melhor pra mim. E por muito tempo eu parei de ler de manhã, porque com as lives na Twitch, tipo, eu leio de manhã, mas não é justo. Não é fazendo aquela rotina de leitora, sabe? De acordar, e aí fazer um café, sentar pra ler e acabar lendo por 2 horas seguidas, flui bastante. Pra mim, amanhã sempre assim funcionou bem. E eu sinto que me desbloqueia na leitura ao longo do dia, sabe? Se eu começo o dia lendo, ao longo do dia, pra mim, a leitura flui de uma maneira melhor. Mas tem gente que lê mais à noite, eu já não leio tanto à noite, porque eu perco o sono realmente na curiosidade pra saber onde é que a trama vai se desenrolar. Então, eu dou uma evitada, acabo lendo um pouco mais de fanfic à noite, mas livro eu dou uma evitada, porque senão eu não durmo, realmente, assim. Eu sou aquela pessoa que quando tá curiosa pro desenvolvimento da história, eu ignoro completamente o meu sono. Então eu tento não ler muito à noite por conta disso. Mas pela manhã pra mim funciona demais, porque eu vejo o dia inteiro pela frente, sabe? E aí eu penso, putz, posso ler o dia inteiro. Então acaba que eu leio mais pela manhã. E aí hoje amanhã eu comecei continuando a minha leitura de A Pintora de Henna, da Alka Josh. Gente, essa trama, ela está sendo incrível.
incrível. Eu tô completamente apaixonada. Eu concluí já a parte 1 do livro. Ele é dividido em partes, não sei exatamente quantas, porque eu sou uma pessoa que não procura saber essas coisas, mas eu acabei de chegar na parte 2. E a trama, ela vai girar em torno da história de uma protagonista, que é a Lakshma, ou Lakshma, eu não sei falar exatamente o nome dela. Mas ela é uma mulher que tá ali girando os 30 anos. E ela tá saindo de um relacionamento abusivo. Na verdade, ela se casou por conveniência, um casamento arranjado ali pela família na Índia, e foi um casamento abusivo, e ela, né, saiu desse casamento e ela tá construindo a vida em Jaipur, que é uma cidade média na Índia, assim, sabe? E ela é pintora de rena, então ela pinta rena nas mãos, nos pés, né, no corpo das mulheres, de forma as mulheres indianas, elas acreditam, né, dentro da cultura, e os homens também, que a rena, ela é afrodisíaca, então ela pinta essas renas de forma a fazer com que as mulheres encantem seus maridos e a partir disso tenham filhos, já que ter filhos dentro da cultura indiana é uma necessidade, né? É uma coisa muito grande. E ela é uma pintora, uma exímia pintora de rena, então ela já tá nessa função há algum tempo e ela tem muito sucesso nesse lugar que ela mora ali. E aí ela acaba de reencontrar a irmã caçula que ela nem sabia que existia, que é a Radha. Então essa garota, ela se aproxima dela após a morte dos pais. Quando a Lakshma acabou ali se afastando do marido, ela se tornou uma vergonha pra família, então os pais não tinham contato com ela. Essa irmã, na verdade, nem sabia se de fato ela existia, mas vai à procura dela e elas duas juntas vão ser meio que elas enfrentando o mundo. E é bem interessante porque é uma trama que se passa em 1955 e a gente tá justamente ali após a invasão britânica na Índia, então após os britânicos serem expulsos e a Índia está retomando a sua independência, então eles estão numa fase assim de muito amor pelo país, né? E a gente conhece bastante da Índia tradicional, mas também da Índia entrando no momento de maior modernidade. Então a gente tá vendo assim a forma como as mulheres são sendo modificada, algumas famílias já mais, né, respeitativas com relação às suas filhas, fazendo suas filhas estudarem, levando suas filhas para outros países. Então a gente tá nessa fase assim da Índia e a protagonista, ela é da segunda casta, tem a casta mais alta, ela tá na casta ali do meio, sabe? Mas ela trabalha numa coisa que já não é tão valorizada dentro da casta dela, né? Que não é uma coisa que a casta dela deveria fazer, mas como ela é muito boa, ela é muito respeitada por conta disso. E a gente tá, né, nesse Índia moderna, Índia tradicional, nessa mulher ali que tá pintando essas outras mulheres, mas que ao mesmo tempo tá trazendo algumas questões de saúde pública também dentro da trama. Então tá sendo bem interessante o desenvolvimento dessa história aqui. E é muito interessante porque eu não sei vocês, mas às vezes a gente tem um pouco de receio de como vai ser, né, o decorrer da narrativa de uma trama que se passa numa cultura que a gente é completamente desconhecida e que vai abordar a cultura. Mas nesse livro aqui a narrativa é tão fluida que você não tem vontade de parar. É sério, gente, o livro ele te prende assim de uma maneira que você te gera uma curiosidade. Sabe quando a autora consegue colocar assim ganchos dentro da história que vai te puxando, te puxando, te puxando, te puxando o tempo inteiro? De uma maneira assim que não é explicitona, sabe? Tá ali, é um detalhe. E ele tá te puxando pra conhecer mais, pra mergulhar mais, pra não parar de ler. E eu acho isso fenomenal. Então, assim, um ponto que estou completamente apaixonada nessa narrativa. I'm sick of daydreaming. I just want the feeling of you in my bed. I'm down to just waste time right below your waistline. Want you by my head. I'm done with all this FaceTime. Need some alone time, baby. You're always running in my mind. I'm sick of daydreaming. I just want the feeling of you in my bed. Can't spend time alone. Give you my hoodie just so you can smell my cologne. Don't like all this distance. I want you close, I'm missing your existence. Fill my head with some clouds, baby. Fill my brain with some ecstasy. Eu tenho um problema chamado não me alimentar muito bem quando meu marido não está em casa e eu tô perdendo muito peso. Então eu coloquei aqui um salmãozinho pra descongelar. Deveria ter colocado antes, mas esqueci. Vou comer no
Quando descongelar, no caso. Fazer um almocinho pra gata, porque eu fico, quando ele não tá aqui, comendo besteira na hora do almoço, e acaba que eu perco mais peso ainda. Gente, o Jefferson. O Jefferson na testa. I'm sick of daydreaming. I just want the feeling of you in my bed. I'm down to just waste time right below your waistline. Want you by my head. I'm done with all this FaceTime. Need some alone time, baby. You're always running in my mind. I'm sick of daydreaming. I just want the feeling of you in my bed. I know you're tired of waiting, but my friends say that. Vou contar uma coisa pra vocês que vai parecer loucura, mas eu tenho um prazer tremendo em aspirar a casa, gente. Eu amo aspirar a casa. Eu poderia viver aspirando a casa. Não precisava aspirar a casa agora, porque eu aspirei ela ontem de noite. Mas o que eu tava fazendo? Aspirando a casa. Ai, ai, viu? É surto. Fill my head with some clouds, baby. Fill my brain with some ecstasy. I'm sick of daydreaming. I just want the feeling of you in my bed. Of you in my bed. I'm down to just waste time right below your waistline. Want you by my head. Want you by my head. I'm done with all this FaceTime. Need some alone time, baby. You're always running in my mind. I'm sick of daydreaming. I just want the feeling of you in my bed. Of you in my bed. Nossa, gente, eu tô aqui com ódio. E eu almocei tem poucos minutos, não entendi quanto rancor pode caber dentro de uma pessoa alimentada, porém estou pistola. É que no caso eu tô com ódio de uns personagens aqui de A Pintora de Rina. Mas, gente, eu vou surtar, Vou explicar o motivo do meu colapso. No prólogo do livro, a gente descobre que a Lakshmi, ela tem uma irmã que é a Radha. E essa irmã está indo à procura, né, da irmã mais velha, porque perdeu o pai, perdeu a mãe, tá sozinha na vida, então vai em busca dessa irmã. E aí, quando elas se aproximam, né, a primeira reação da Lakshmi é tipo, meu Deus, que merda. Depois ela entende e acolhe a irmã, e enfim. Só que ela não sabe muito bem como lidar com essa irmã. É uma menina de 13 anos, sabe? Ela tá numa fase ali de construir sua própria carreira, sua própria vida, de crescer, de ter seus bens, de se independentizar, né? E aí chega essa irmã e ela tá trabalhando, tá desesperada, precisa pagar a casa que ela tá construindo, então a Lakshmi, ela fica muito focada no trabalho e a irmã, obviamente, vem pra ajudar nesse trabalho. E quando a Lakshmi entende a presença da Radha ali e quer que a Radha tenha um futuro melhor que o dela, ela se empenha pra isso, mas acaba que ela esquece um ponto importante da criação, que é o diálogo, que é o conversar com essa pessoa, que é o explicar as coisas, que é essa aproximação através da conversa, né? E a Radha sente falta dessa aproximação. Então ela acaba se aproximando de uma amiga da Lakshmi. E aí, essa amiga tem, assim, umas visões ocidentais das coisas, mas ela é uma amiga, sabe? Então elas conversam por cima sobre as coisas, sabe? Ela não tá ali naquela função de ensinar, de explicar. E aí, a Radha e a Lakshmi, elas acabam cada vez ficando um pouco mais afastadas, assim. Elas começam a se desentender de certas maneiras e a Radha, ela tá num ambiente que é completamente diferente do que ela cresceu, sem ter ninguém pra explicar pra ela sobre esse ambiente, sobre como é que as coisas funcionam ali, sabe? E isso acaba interferindo muito na forma como ela enxerga o todo, na forma como ela enxerga a vida, na forma como as coisas se desenrolam aqui no livro. E, obviamente, como era de se esperar, vão existir pessoas que vão se aproveitar disso, né? Ai, eu tô muito pistola, cara. Eu tô assim, que ódio. É muito louco, porque é um livro que a gente tá, né, há 70 anos atrás, cara. 70 anos atrás. E aí você para pra refletir
Deixa eu organizar vocês. Você para pra refletir como há 70 anos atrás a gente lidava com coisas, especialmente relacionadas à mulher, que a gente ainda lida hoje. A gente tinha discussões que a gente ainda tem hoje. Cara, 70 anos. Ao mesmo tempo que a gente avançou horrores com determinadas coisas, outras coisas a gente parece que tá num passado assim. Estou nervosa, mas eu tô muito curiosa pra saber onde é que isso aqui vai dar, como é que as coisas vão se desenrolar, porque tá uma treta aqui. Gente, eu tava imaginando que algo assim ia acontecer. Quando eu vi uma determinada cena que eu falei, lascou. Aí, de fato, lascou. Meu Deus. Falta pouco, gente. Falta, tipo, 35%. Como é que isso aqui vai se consertar, cara? Não sei. Não sei! Que ódio. Gente, sabe o que eu quero? Um café do Starbucks. Au! Então, vamos lá comprar um café. Bem gata, garotas. Vou fazer uma make. Eu ia botar lente de contato, mas eu vou levar meu livrinho. Logo, né, brothers? Não vou botar lente, porque eu não gosto de ler de lente. Esse por aqui. Mas enfim, vou fazer uma make rapidinho aqui. E a gente vai, bem garotinhas, comprar um café no Starbucks, tá bom? O look da gata que vocês gostam de ver, né, gente? Tô meio rosinha hoje com essa blusinha, minha bolsa rosinha, minha saia com rosas e um tênis branco no pé. Bem basiquinha. Eu quero caçar meu óculos que prende aqui no óculos e vira um óculos de sol. Pausa para... Tem um monte de roupa que eu preciso dobrar. Ignora. Pausa para o que tem na minha bolsa antes de eu sair. Deixa eu arrumar vocês. Melhor. Tô indo com essa bolsa hoje. Bom. Aqui na frente tem uma máscara. Minha carteira. Meu Kindle. Chaves de casa para poder estar voltando. Celular. Meu trocinho que você prende aqui, ó. E vira um óculos de sol. Lentes Transitions. Tudo na minha carreira. Aqui. O meu fone de ouvido. A bateria extra desta câmerinha que está gravando aí. E é isso que tem na minha bolsa, gente. Nada mais. Bora pra rua. In the darkest night, I called your name. In the darkest night, I needed you most, and that's when you came. I woke in a sweat, soaked to the bone. I woke in a sweat. I needed some love and you gave me a home. Gente, eu não sei porque que a galera esfria tanto dentro dos lugares, mas o Starbucks tava um gelo, tava morrendo de frio. Aí tomei meu café e agora eu vou descer, vou pro Retiro. Tá rolando a feira do livro do Retiro, de Madrid no caso, que rola no Retiro. Vixe Maria, voltou. É porque eu passei num negócio de sol aqui que não ajudou. Mas tá rolando a feira do livro do Retiro, tá assim por lá. Vou ver se eu consigo mostrar um pouquinho aqui no vlog. Mas agora falta menos ainda pra eu terminar o livro, então estou ansiosa pra terminar. Let's take a sip from the cup of chance.
both so young, and baby, we've got time to face our fears, make our dreams come true. We both know what we want and what we've got to do. I don't know where the road will go, but baby, we can find out. If you trust me, you will know. It'll all unfold. I don't know where the road will go, but baby, we can find it. We can find that pot of gold. Find that pot of gold. That pot of gold. People talk, oh people talk. They don't like what we have got, oh baby, you and me, but we don't care what the world will say. We will find our way, regardless of what they say. I don't know where the road will go, but baby, we can find out. If you trust me, you will know. It'll all unfold. I don't know where the road will go, but baby, we can find it. We can find that pot of gold. We can find that pot of gold. Find that pot of gold. When it's good, but when it's bad, you take it out on me. You take it out on me. But I'll stand by you, baby. When your head is not a mess, you'll see. I hope that you will see. I don't know where the road will go, but baby, we can find out. If you trust me, you will know. It'll all unfold. I don't know where the road will go, but baby, we can find it. We can find that pot of gold. We can find that pot of gold. Find that pot of gold. Chazinho de frutas vermelhas. Cheguei em casa, como vocês podem ver. Tava rolando a feira do livro lá no parque, gente, super legal. Eu dei uma olhada só por cima, assim, porque quero ir com o Hector. Mas voltei pra casa, concluí lá no parque a leitura de A Pintora de Rena. Meu Deus, que livro! Que livro! Ai, gente, sério, eu amo histórias que me fazem mergulhar em outras culturas. Pra mim, são os livros mais fascinantes porque, sabe, eu não sei o que esperar, como é que vai acontecer, como é que a trama vai se desdobrar. Especialmente quando a gente tem uma cultura no passado, né? E aqui eles falam que é a Nova Índia, né? Após a independização da Inglaterra. Então, eles estão revivendo seus costumes e a gente acompanha um pouco disso. E a gente traz duas personagens como peça-chave dessa trama, a Lakshmi e a Radha. E elas duas têm 15 anos de diferença. Enquanto uma delas já provou quase que tudo que a vida tem a oferecer de ruim e de bom e que sabe que tudo que tem hoje foi fruto de muito trabalho, a outra irmã, ela ainda tem sonhos juvenis, ela ainda tem aquela ideia de que a vida é um conto de fadas. E a gente vê como essas reações, né, e essa forma de ver o mundo delas duas acaba ali criando um certo atrito entre elas, mas que ao longo dessa jornada elas duas vão se reconhecendo ali como amigas, como irmãs e vão filtrando o que de melhor uma tem da outra ali, né, pra entenderem, pra conseguir trilhar esse caminho. A gente conhece essa Índia tradicional, ao mesmo tempo moderna, com personagens que são completamente diferentes uns dos outros. Então a gente tem todo o tradicionalismo, nos casamentos arranjados, na não mistura de casta, né, naquela questão de se você faz alguma coisa que eles consideram danoso pra casta, eles perdem o contato com você, na facilidade que você tem de cair quando você tá no topo também, dependendo das suas formas de agir.
Mas a gente também tem uma Índia mais moderna, com personagens que compreendem mais uns aos outros, que são mais respeitosos uns com os outros, no sentido de liberdade ali de pensamento, né, e de forma de agir. Então a gente tem essas duas questões em contraste, trazendo como protagonista uma mulher que decide ir atrás das suas coisas, né, decide viver por si mesma, que sabe que de certa maneira está envergonhando a família, mas que coloca a si mesma como prioridade. E é interessante isso porque em muitos momentos a Lakshma, ela se culpa, né? Porque quando alguma coisa acontece, ela pensa, putz, mas se eu não tivesse abandonado meu marido, minha família não teria passado por tudo isso, a Arlada não precisaria estar lidando com isso. Mas ao mesmo tempo, ela tem uma vida que ela sabe, é feliz de certa maneira. Só que conforme a trama vai se desenrolando e a gente vai percebendo o quanto elas acabam se perdendo de si mesmas dentro dessa sociedade, seja pelo deslumbramento com a riqueza, com a forma como as outras pessoas agem, seja pelos sentimentos, né, pelo amor, pela compaixão, pela amizade, elas acabam ali um pouco perdendo a si mesmas. E quando elas se reencontram como irmãs, quando elas descobrem a existência uma da outra, é também uma forma delas se reencontrar consigo mesma, porque pra Laksha é como se ela estivesse se vendo aos 13 anos, e pra Arlada é como se ela olhasse pra irmã e pensasse, putz, daqui a 15 anos eu vou ser desse jeito. Então é muito bonito esse reencontro entre elas duas, esse mergulho na cultura, mas ao mesmo tempo é um livro muito doloroso, porque a gente vê, de certa maneira, a trajetória dessas personagens até ela chegar num ponto da vida delas, né? Então a gente acompanha ali durante quase que 2 anos a vida delas mudando completamente. E essa trajetória, ela é dolorosa, porque normalmente as trajetórias são, de certa maneira, dolorosas. É um processo de mudança, é um processo de reconhecimento, é um processo de se compreender. E a gente vai vendo a relação delas também sendo construída numa base que não existe, porque é uma base do conhecimento que elas estão gerando naquele momento. E é interessante porque ao mesmo tempo que a gente sente por uma, a gente sente pela outra. Obviamente que por ser um livro narrado pelo ponto de vista da pintora de Rina, narrado pelo ponto de vista da Lakshya, a gente acaba sentindo mais afeição por ela, pelos dramas dela, até por ela ser uma personagem, eu acho que se aproxima mais, no meu caso, a minha idade. Então eu compreendo essas questões que ela já passou na vida, sabe? Eu compreendo sair de um relacionamento abusivo, se reinventar, se encontrar numa coisa que gosta de fazer, se perder no meio da jornada também, enquanto a Arlada, ela tá vivendo aquele momento juvenil, né, de se apaixonar e de pensar que a vida é um conto de fada e que tudo que as pessoas falam pra ela é verdade. Então ela ainda tá nessa coisa de se compreender como pessoa e de se reinventar. Não que a Lakshya também não esteja, ela está, só que ela tá fazendo isso numa fase mais madura. Então é bem interessante a gente acompanhar a jornada das irmãs, compreendê-las durante essa jornada e se aproximar delas. É um livro assim muito gostoso porque tem todo esse ar da gente conhecer, né, uma cultura diferente, da gente se aproximar desses personagens, da gente compreender esses personagens. Tem uma narrativa muito, muito, muito fluida. A forma como a Alka escreve, gente, é deslumbrante, porque ela te prende do começo ao fim. Você não quer largar o livro, você quer descobrir o que vai acontecer. Sabe, é um livro que não tem mistérios, mas ao mesmo tempo tem mistério, sabe? E eu acho isso incrível. E obviamente ela traz assuntos muito fortes aqui. Ela fala sobre saúde pública relacionada à mulher, né? Ela fala sobre toda essa questão da cultura e como essa cultura impacta a vida das mulheres. Então traz muitas questões ali mesmo. Por exemplo, tem uma questão que pra mim é muito interessante, que é sobre os sonhos. Como às vezes uma mesma coisa para as pessoas funciona de maneira completamente diferente, né? É o desespero de uma enquanto é a grande realização da outra. Então a gente tem esse respeito entre as vontades, os desejos das mulheres, essa compreensão de que chega um momento da vida que você não quer certa coisa, mas chega outro momento que você deseja, e o quanto às vezes você se sente culpada por não desejar uma coisa que outra pessoa deseja tanto. Então toda essa criação narrativa é muito interessante, esse mergulho na cultura. No final a autora, ela conta pra gente um pouco sobre a história da Rina, né, que é aqui a grande questão da trama, é o que a Lakshya faz, é o que aproxima ela das outras pessoas, é o que dá uma vida pra ela de certa maneira. Então tem toda essa construção da Rina dentro da cultura indiana também, o que foi pra mim um ponto muito interessante.
mas a trama como um todo é muito gostosa de acompanhar. É um livro muito profundo, doloroso, tem cenas assim fortes, mas é um livro muito real, sabe? Tanto na forma de narrativa, na forma de contar a história dessas mulheres e na forma como ele se apresenta pra gente. Então, se você gosta de um bom livro com uma história muito bonita, eu acho que A Pintora de Henna é uma boa pedida pra você. Você vai se emocionar, você vai se apaixonar e você vai torcer muito pra esses personagens que são muito reais, gente como a gente. Sabe o que eu vou fazer agora? Editar vocês! E yeah! Então quer dizer que o vlog chegou ao fim. Chorem. Mentira, não chorem, fiquem felizes, porque vocês assistiram este vlog perfeito e em breve vai ter mais vlogs. Mas se você gostou do vídeo, clica no joinha, se inscreve, ativa as notificações. Vou deixar pra vocês o link de A Pintora de Henna aqui no box de informações. Corre pra adquirir se vocês curtiram essa história. Lembra de me contar aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês ficarem interessados. Vou adorar saber. É isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado de passar esse dia junto comigo. Um beijo no coração. Lembra que pra se tornar membro do canal é só clicar no Seja Membro que está aqui embaixo. Vejo vocês em breve. Beijo. Tô dando muito beijo hoje, né? Tchau pra vocês.